Em quais empresas podemos confiar? Em quais ferramentas podemos confiar? Estou vendo essa grande divisão acontecendo agora entre empresas orientadas por propósito e aquelas que talvez sejam mais tóxicas ou que não se importam tanto com as pessoas. Para elas, são só ativos, facilmente descartáveis e substituíveis por robôs humanoides. Karen Volo é a principal portadora de alegria e diretora executiva da Evolution. Como podemos evitar que o medo da inteligência artificial erosione nossas conexões humanas? Como também podemos garantir que a inteligência artificial anuncie em vez de substituir nossa humanidade e nosso trabalho? Estamos em um sistema que está desmoronando e pegando fogo neste momento. Nossos antigos sistemas industriais estão colapsando, é por isso que há tanto caos agora. A questão e a oportunidade para nós são: o que queremos construir? Devemos construir confiança nas organizações e na tecnologia que usamos. Olá, minha equipe e eu criamos conteúdos e histórias que informam, inspiram, empoderam e agregam valor real a vocês. Se você ainda não fez isso, por favor, reserve um momento para verificar se está inscrito. É a forma mais fácil de apoiar nosso trabalho e acompanhar cada lançamento. Participe dessa jornada de aprendizado. Clique no botão de inscrever-se e fique ligado para as nossas novidades. Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda, apresentado por citesabc.com, businessabc.net e wisdomia.ai. Seguimos apresentando líderes globais, pensadores e agentes de mudança em um mundo cada vez mais disruptivo e impulsionado por tecnologias e inteligência artificial. Mas, especialmente, o que celebramos nesta série e destacamos são os fazedores. Hoje, estou muito animado para receber Karen Volo. A principal portadora de alegria é especialista em engajamento de funcionários, desenvolvimento organizacional e autora best-seller. Com mais de 20 anos atuando em empresas da Fortune 500, ela tem insights sobre negócios, cultura e alta performance. Karen é diretora executiva da Evolution, que oferece treinamento e consultoria em inteligência artificial para aprimorar desempenho e cultura organizacional, mantendo a conexão humana. A Evolution foi eleita uma das 10 melhores empresas de desenvolvimento organizacional da Europa. Karen é consultora certificada em inteligência artificial e coach, certificada CIQTM. Ela é líder global e especialista em engajamento de funcionários. Karen também cofundou o Achieving the Intelligence Artificial Advantage, uma cúpula online global que reúne especialistas em inteligência artificial e negócios. Karen é uma autora best-seller com livros que incluem a série Bringing Joy de livros infantis. 352 dias da prisão à alegria, 2015, Engage, 2014 e Raios de Verdade, 2024. Karen foi reconhecida nas 50 mulheres de influência da revista Success. Bem-vindo novamente a um novo e fantástico programa de podcast no YouTube. E hoje estou muito animado porque acho que vou ter uma das entrevistas mais sensíveis e realmente inspiradoras que já fiz. E eu tenho feito muitas. Então, dou as boas-vindas à série para Karen Volo. E como prelúdio, quero dizer, Karen é uma mulher muito especial que tem diferentes camadas em seu trabalho. E quanto mais eu converso com ela, mais eu a admiro por causa de sua determinação pessoal. E ela passou por muitas coisas, mas também como líder no mundo da tecnologia, do conteúdo e da comunidade, especialmente enquanto falamos aí sobre tudo o que está acontecendo no mundo em relação à tecnologia, inteligência artificial e as mudanças na sociedade. Ela é uma das mulheres mais inspiradoras que já conheci. Então, só para deixar registrado, a Karen Volo é a principal portadora de alegria, especialista em engajamento de funcionários, desenvolvimento organizacional e autora best-seller. E sua experiência como diretora executiva da Evolução traz muita experiência que eu acho fundamental para muitas pessoas que estão nos ouvindo em todo o mundo. E vamos discutir isso na entrevista, mas destaco aqui como introdução. Porque um dos desafios que tenho enfrentado, mesmo lidando com pessoas, e eu adoro pessoas, é definitivamente passamos por muitas mudanças, mas cada um percebe algumas coisas de forma diferente. E isso está criando elementos fragmentados que nos levam a muitos níveis. Então, sem mais delongas, Karen, é maravilhoso ter você aqui.
Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Diniz Guarda, e estou muito feliz de estar aqui com você. Nos conhecemos há pouco e tivemos ótima conexão, além de colaborarmos em projetos. Estou ansiosa por isso. Agora, ótimo. Quero começar com sua trajetória pessoal. Então você tem, bem, eu diria muitas histórias. E suas histórias são incríveis. Dos Estados Unidos para a Suíça, Suécia, de todas as experiências que você teve no âmbito pessoal, e vamos falar sobre isso. Mas antes de irmos para algumas das suas experiências, vamos falar um pouco sobre sua formação educacional. E também eu diria que antes dos desafios e oportunidades que tivemos, um pouco de o que fez com que você goste de relembrar quando você tinha 12 ou 13 anos. E Vit, se você pudesse voltar para quando tinha 12 anos, o que você diria para si mesmo? Ok, minha vida foi meio que uma montanha-russa, vamos colocar dessa forma. Nunca me perguntaram isso antes. Penso que, se minha versão de 12 anos soubesse o que eu passaria, estaria morrendo de medo. Aqui está o que eu diria para aquela menina de 12 anos: você vai conseguir e ficará bem. Então apenas aguente firme e talvez, oriente ela um pouco mais para não tomar certas decisões. Tudo em nossas vidas acontece por nós, não para nós. Acredito muito nisso. Então, isso nos tira da mentalidade de vítima. E quando aprendemos essa parte, na verdade ajuda a nos empoderar, porque podemos ressignificar qualquer crise ou trauma que passamos para nos ajudar a nos tornar a melhor versão de nós mesmas. É nisso que acredito. Isso é especial. Você passou por muitas coisas, vamos dizer assim, já que vamos compartilhar aqui. Vamos começar pelas suas publicações, pois estão relacionadas a esses assuntos. Coisas, né? Você é um empreendedor em série e atua também com empresas da Fortune 500 e ao mesmo tempo você tem um foco muito grande, né? Eu diria em desenvolvimento pessoal, coaching e muita capacidade de liderança. Acredito que isso seja especial para todos no mundo hoje. E também, como alguém que trabalha com organizações, você sabe lidar com as dinâmicas das organizações, o presente e o futuro do trabalho. Quero começar falando sobre sua história pessoal, pois uma de suas publicações será tema da nossa conversa. Provavelmente esse é o elefante na sala, porque é um assunto muito sensível, que é o seu livro 1352 Dias, uma jornada inspiradora da prisão à alegria. E esse é um dos seus livros publicados em 2015, há 10 anos, então eu quero falar sobre isso. Sei que é um tema sensível, mas quero compartilhar com o nosso público, porque é algo que, quando vejo as pessoas reclamando, penso que poucas pessoas passaram pelo que você passou. E você tem uma alegria fantástica, na verdade. Você se chama Chefe da Alegria, o que é bonito. Quero ouvir sua história. E as histórias são o que nos tornam fortes e especiais. Sim, só para dar um pouco de contexto. Sou sueca e americana, cresci nos Estados Unidos da América e nasci no México. E em 2000 me mudei para a Suécia porque meu primeiro marido tinha sido condenado por fraude. Virei minha vida ao avesso e me mudei para a Suécia para ficar com minha mãe. Na época tinha 2 filhas pequenas. Ao pesquisar sobre ele, descobri que mentiu para mim desde o início. Fiquei em choque. Passei por algo que na época eu não sabia, mas era dissonância cognitiva. Eu realmente desmaiei. E foi tipo, uau, com quem eu estava casada? Então eu meio que deixei tudo para lá, varri para debaixo do tapete. Não lidei com isso. E simplesmente porque eu tinha que, sustentar minhas menininhas e recomeçar minha vida. Fiz isso e retornei à área de recrutamento executivo, minha carreira nos Estados Unidos. E então, em 2006, eu estava em um momento em que estava pronta para expandir e franquear minha empresa de recrutamento executivo por toda a Europa. Me sentia no topo do mundo. Costumo perguntar: você já viveu um momento em que tudo estava bem e você estava em sintonia com a vida? Parecia que tudo estava ótimo. Foi assim em março de 2006. Então, depois de uma semana inteira trabalhando com um mentor de negócios em San Diego, Califórnia, John Assaraf, eu me sentia no topo do mundo enquanto aguardava o embarque no aeroporto para voltar à Suécia. Senti um toque no ombro e me virei. 2 agentes dos Estados Unidos Marshals disseram 7 palavras que mudaram minha vida em um instante. Foi: nós temos um mandado de prisão para você. E então eles me levaram sob custódia. Eu entrei em choque, ouvi o nome do meu primeiro marido e pensei: não. E o que aconteceu foi que ele usou meu nome porque eu nasci no México, nos negócios dele no México. E iam tentar me extraditar para o México.
Então eu fiquei em uma prisão de segurança máxima no centro de San Diego por 1.352 dias. Daí o título do meu livro, que é Quase 4 anos, e tentei sobreviver a essa história de pesadelo. E basicamente eu estava, sabe, lutando contra essa extradição. Quando finalmente foi ao juiz no México, ele encerrou o caso e afirmou que nunca deveria ter havido processo criminal. E foi, sabe, uma época louca. Então, durante esses 4 anos, ou quase 4 anos, eu estava vivendo dia após dia, com total incerteza, total medo. No início, você está em uma prisão de segurança máxima sem saber quem vai encontrar. Eu tinha medo de ser estuprada, tinha medo de apanhar, tinha medo de todas essas coisas, sabe? Com o tempo, você fica mais durona, pegando o jeito de andar de presídio. Eu estava conhecendo todas essas pessoas, o que era fascinante para mim, porque com o tempo eu embarquei numa jornada espiritual profunda por mim mesma, tentando lidar com toda essa situação. Conheci muitas pessoas e ouvi histórias de quem eu jamais encontraria. Então, acabei transformando isso em um estudo sobre pessoas. E com o tempo, sabe, eu encontrei maneiras de sobreviver naquele ambiente tão sombrio. E eu simplesmente tinha essa visão, eu tinha essa esperança, eu tinha esse sonho no qual eu me concentraria. Toda vez que o medo tomava conta, eu focava no amor da minha família, no amor das minhas filhas e em voltar para casa e ser mãe. E no final, foi exatamente isso que aconteceu. Todas as minhas acusações foram completamente retiradas. Fui libertada e pude voltar para casa na Suécia. E isso me levou a uma jornada de quase 2 anos tentando descobrir o que eu faria da minha vida. E agora? Eu não conseguia entender. E olha, eu estava realmente fazendo uma busca profunda na minha alma e tentando me curar desse trauma, voltando a ser mãe e a estar com as minhas meninas. Nesse período, fiz muito trabalho interno para descobrir meu propósito. E uma coisa que eu só queria mencionar aqui, né, durante esses 4 anos, eu acabei escrevendo livros infantis para as minhas filhas, e essa foi uma série de livros chamada Trazendo Alegria. Havia esse fio condutor presente na minha vida. Quando voltei para casa e comecei a trabalhar com propósito, só tentava entender por que estou aqui. No fundo, sabia que não podia voltar para a IT busca executiva, pois algo em mim morreria se fizesse isso. Eu sabia que precisava usar essa experiência de uma forma que ajudasse as pessoas. Eu conhecia todas essas ferramentas porque testei cada uma e eu simplesmente trabalhei com várias coisas diferentes que me ajudaram durante esse período muito, muito difícil da minha vida. E então, eventualmente, acabei escrevendo um livro chamado Engaje-se. E esse foi realmente o catalisador para começar o trabalho que faço hoje. Vou pausar aqui porque essa jornada tem muito mais. Mas sim, foi uma época louca, mas foi um catalisador para eu encontrar meu propósito, descobrir isso e então começar essa jornada. Bom, antes de tudo, eu acho que, bem, quando ouvimos uma história dessas, a gente fica meio sem palavras, mas ao mesmo tempo mostra a sua força, a sua capacidade, porque você passou 4 anos pagando por algo, você não fez nada. E claro, foram 4 anos da sua vida e você também tinha filhos. Quero apenas destacar isso nesses 4 anos. E eu entendo como isso impacta tudo, a nossa dignidade pessoal, sua saúde pessoal, saúde mental, bem-estar e também a segurança. E como mãe, de repente você passa 4 anos sem ver seus filhos, entre outras coisas. Então, e também no seu caso, estamos falando que isso foi realmente o seu ex-marido. Então é mais delicado porque você teve alguém na sua vida que em parte destruiu a sua vida. Eu queria, claro, isso é algo muito pessoal, mas eu preciso perguntar. Então, e eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente em um mundo onde temos tantas camadas, e claro, todo mundo ouve falar sobre as falsificações e como as pessoas podem ir e fazer coisas não muito legais, mas isso é outro nível. Então, eu só queria tocar nesse ponto. Por exemplo, você disse que passou por uma jornada espiritual, então, falando com suas palavras, e você também disse que isso mudou. Você conheceu muitas pessoas nesses 4 anos que mudaram. Vamos olhar para a família, eu sempre gosto disso. Apesar deste ser um podcast de tecnologia e negócios, quero abordar também o lado pessoal. Acho muito importante essa resiliência que você tem, é algo único para quem nos ouve. E eu tenho certeza de que não muitas pessoas passaram por essa experiência, né? Especialmente o meu público. Mas também mostra a sua alegria e o seu amor pela vida. Então eu quero só para, especialmente. Como você lida pessoalmente? Porque eu acho interessante ouvir isso. Claro, só compartilhe o que quiser.
E, em segundo lugar, como você manteve sua resiliência, tanto psicológica quanto emocional? Porque isso não é pouca coisa, especialmente para alguém que foi muito bem sucedido no mundo corporativo. Sim, sabe, quando você passa por momentos realmente difíceis, isso pode te quebrar ou você pode fazer uma escolha. E foi isso que eu fiz, em primeiro lugar, escolher simplesmente passar por cada dia. Sim, com certeza. Tive dias muito difíceis e escuros em que chorei sem poder demonstrar. Então, tipo, se esconder debaixo dos lençóis, fingir que está dormindo e simplesmente ficar ali chorando. Muita coisa aconteceu, mas fui levando um dia de cada vez. Recebi muito apoio de pessoas interessantes que surgiram na minha vida e me ajudaram muito. Uma pessoa me enviava todos esses livros. E, tipo, eu literalmente lia 2 ou 3 livros diferentes por dia para variar o meu dia, porque era um ambiente muito monótono. Praticava yoga, aprendi sozinha e passei a ensinar. Então, quero dizer, isso ajudou muito em termos de movimentar o corpo físico, conseguir dormir e essas coisas. E eu acho que sim, foi só isso. Eu aprendi muito tentando lidar com aquele ambiente muito, muito sombrio. E você sabe, não existe algo chamado liderança servidora. No começo, ao passar por algo, você adota uma mentalidade de vítima, questionando: por que isso comigo? Me culpava demais. Como fui tão ingênua ao acreditar nesse homem? Por que não percebi isso? Eu pensava: sou uma mulher inteligente, por que não percebi isso? Muitas mulheres me disseram: passei pela mesma coisa. Então, naquela época, a gente nem tinha palavras como gaslighting e narcisista. E no meu caso, ele era realmente um psicopata. Era isso, sabe? Eu só estava aprendendo a lidar com isso diariamente. Eu li muitos textos espirituais, li a Bíblia 2 vezes, li o Curso em Milagres 2 vezes, li, sabe, o Um Ching e o Alcorão, quero dizer, tudo mesmo. Comecei a notar padrões que já tinha visto antes na minha vida. Sim, esse tipo de situação pode trazer resiliência. Aprendi isso e acho que é uma lição útil para todos. A qualidade das suas perguntas define o tipo de vida que você terá. No início, eu fazia perguntas desmotivadoras como: por que isso acontece comigo? Como pude ser tão burra? E sabe, muita raiva, frustração, depressão e todas essas coisas. E eu realmente tive que trabalhar o meu estado emocional para sair disso, tentando entrar em uma mentalidade mais positiva de um jeito ou de outro. Então tive uma escolha entre amor e medo. Sempre que sentia medo, eu parava e pensava: não, não quero isso. Então retomava minha visão de voltar para casa. Minhas acusações foram retiradas e estou com meus filhos. Nossas perguntas podem desmotivar ou fortalecer. Como disse, as coisas acontecem com a gente ou para a gente. Então passei a questionar: por que isso está acontecendo para mim? Como posso ajudar ou servir outra pessoa? E eu comecei a me sentir melhor, literalmente só de mudar essas perguntas, porque eu transformei isso, eu reformulei como se fosse um estudo psicológico sobre as pessoas. E sim, eu acho que essas perguntas me ajudam a recuperar o meu próprio poder. Se você faz perguntas que te deixam sem poder, como: por que isso está acontecendo comigo? Ou, sabe, o mundo parece assustador e o que está acontecendo? O que podemos fazer para mudar isso e dizer: bem, por quê? Por que isso está acontecendo para mim? E procurar os aprendizados. E quando você faz isso, sua fisiologia muda. Eu estudei neurociência intensamente após os acontecimentos na última década. E sabe, é fascinante quanta força temos dentro de nós que não sabemos realmente como acessar. Vou parar aqui, sei que é muita coisa. Não, não, é muito especial e acho que isso é fundamental porque acredito que somos o que você acabou de mencionar. O diálogo interno que você teve consigo mesmo e a forma como faz perguntas, a maneira como coloca essas perguntas para reformular sua vida e o desafio que está enfrentando. Isso é realmente muito interessante porque estamos lidando com tecnologia, estamos lidando com o presente do trabalho sendo completamente transformado de cabeça para baixo porque, por exemplo, enquanto conversamos, provavelmente teremos a maior disrupção em termos de trabalho da história, especialmente para pessoas como nós, o que é ainda pior para o restante das pessoas que nem sequer têm isso. Então, eu só quero perguntar uma coisa. Então, como mãe também, você teve filhos? Você tem filhos, claro. Isso é muito violento, Sensana, ainda mais porque sei que você é uma ótima mãe e escreveu os livros para seus filhos, né? O que torna tudo especial. Nesse sentido, como você lidou com isso? Porque eu sei que muitas pessoas, especialmente nos negócios, 90% do sucesso nos negócios, provavelmente 99% é a capacidade de ser resiliente e a capacidade de persistir independentemente do seu desafio.
Porque a maioria das pessoas desiste e a maioria das pessoas não é empreendedora. Elas querem trabalhar para alguém porque não conseguem assumir o controle de suas vidas, têm medo de sair da zona de conforto. Então, sua história é uma história fantástica de, antes de tudo, passar por isso e superar isso. E você era completamente inocente. Você não fez nada além de provavelmente ter se casado com a pessoa errada. Além disso, essas crianças eram filhas dele, o que torna tudo mais complexo para você, já que terá que lidar com isso sempre. Eu só queria tocar nesse ponto e eu sei que vamos falar mais sobre o seu trabalho com pessoas, mas eu acho que eu acho não é importante para todos que estão nos ouvindo. E eu sempre penso sobre gratidão e desenvolvimento pessoal e também sobre resiliência. Sempre transmito isso à equipe, especialmente aos jovens, pois muitos desistem. A maioria quer ser orientada sobre o que fazer. Com a inteligência artificial, isso será ampliado milhões de vezes e causará disrupção em outro nível. Então, eu quero abordar isso em um nível mais pessoal. Sim, quando isso aconteceu pela primeira vez, senti algo se fechar no meu coração de tanta dor. Não sei explicar o que aconteceu, só não consegui lidar nem suportar aquela dor. Algo se fechou no meu coração para me proteger naquele ambiente. Anos depois dessa experiência e pesadelo, era meu segundo Natal longe das minhas filhas. E eu estava arrasada porque pensava: que tipo de mãe fica longe dos filhos no Natal? Eu sentia tanta dor que rezei dizendo: não aguento mais, dói demais. O que vai acontecer? Como vou superar isso? Naquele momento tive uma experiência intensa e senti a dor sair do meu coração. Não sei explicar, mas sinto que algo superior me ajudava a superar aquilo. Cheguei ao ponto de aceitar e me entregar, dizendo: não posso fazer nada sobre isso. Às vezes, não controlamos as circunstâncias, mas podemos controlar como reagimos a elas. E com a ajuda dessas orações, sabe, eu consegui passar por isso e senti a dor sendo aliviada e superei aquele momento. Foi uma experiência muito profunda e vivi várias situações intensas enquanto estive lá. Então, sabe, se isso não te quebrar, vai te deixar muito mais forte. Por isso me considero especialista em resiliência pelas experiências de vida. Então, sabe, e eu sei que todo mundo tem traumas pelos quais passamos. E o problema é que a gente varre isso para debaixo do tapete. E se você não lida com isso, na verdade, isso fica guardado até no nível celular. Então, eu posso falar muito sobre isso porque escrevi o livro, fiz terapia profunda. Já contei essa história tantas vezes que consigo falar sem chorar, então já superei isso. E é isso que todos nós precisamos fazer. E eu acho que agora o mundo está mudando tanto e há tantas mudanças sabe, coisas acontecendo em todo lugar. Acho que isso está trazendo à tona traumas que as pessoas tiveram em suas vidas, que você simplesmente... É hora de limpar isso, hora de lidar com isso e sentir essas emoções e basicamente aliviar o nosso fardo. É isso que eu sinto que realmente está acontecendo agora. Então, Não, é muito especial. E obrigado por compartilhar essas coisas tão especiais conosco, porque, bem, eu me sinto inspirado e, claro, meu respeito por você só aumenta. Mas também é um caso que eu quero compartilhar com todos que estão nos ouvindo, porque eu conheço tantas pessoas que estão sempre reclamando, sempre passando por desafios, e eu tenho certeza de que eles provavelmente não têm nem 1% ou nem 1% do estresse que ele passou. só queria acrescentar algo, já que você falou em gratidão. Gratidão é um superpoder. Foi definitivamente uma das coisas com as quais eu trabalhei. Sabe, meu segundo marido na época, ele estava cuidando das minhas filhas. Elas refletiam sobre gratidão e listavam 3 motivos todas as noites. Eu também fazia isso. Então, essa foi uma das coisas que manteve nossa família meio que conectada na época. E então, desde então, quero dizer, eu trabalhei muito profundamente com gratidão. Compreendo a neurociência da gratidão e por que é uma ferramenta poderosa. Só de compartilhar ou pensar nisso já tem grande efeito. Se conseguir escrever, é ainda mais poderoso. Eu realmente coordeno grupos de gratidão onde eu tenho, sabe, diferentes grupos de pessoas. E nós compartilhamos gratidão uns com os outros. E naqueles dias em que é difícil encontrar algo para agradecer. Ler a gratidão de alguém pode lembrar: posso ser grata por isso. Isso ajuda. Existem várias dimensões. Então, mais uma vez, gratidão. Da forma que você quiser trabalhar com ela ou usá-la, use como uma ferramenta, porque eu a chamo de ferramenta. E isso pode ser algo que realmente transforma a vida das pessoas. Não, é especial. Então, desse episódio que eu diria que foi como um interlúdio na sua vida, porque você teve uma carreira fantástica
tivemos esse episódio e você voltou. Fale sobre esse retorno. E claro, sobre como você foi inocentado de algo que não fez, mas acabou passando por tudo isso. É como se sua vida ficasse em pausa por 4 anos, gerando muito estresse. E então você renasce principalmente e volta a florescer como uma personalidade internacional fantástica. Sei que há muito a fazer para reconstruir sua imagem e explicar às pessoas o que você passou com suas filhas e outras situações. Quero ver como passamos por aquela experiência. E então você reconstrói sua carreira, né? O que que é incrível, internacional, o impacto que você tem e a comunidade que você lidera internacionalmente. Então, eu sempre soube que iria escrever uma história pessoal e eu não podia escrevê-la durante aqueles anos, porque eu não sabia o final. Quando voltei para casa, comecei a escrever minha história pessoal, mas terminei publicando um livro de negócios. Isso tem uma longa explicação. Não vou entrar nesse assunto. Escrevi um livro de negócios chamado Engaje-se, lançado em 2012, que foi meu ponto de virada no negócio. Porque eu sabia, quando voltei para casa, depois de passar por toda a terapia e descobrir meu propósito e todas essas coisas, que eu estava destinada a fazer algo maior com tudo o que aprendi e que precisava alcançar as pessoas. Então, quando o livro Engaje-se foi lançado, ele tratava de cultura. E como você cria um ambiente que você ama e aprecia, e trabalhar no engajamento e na mudança de comportamento? Então, eu consegui pegar muitas das coisas que aprendi e colocar nesse livro de uma forma que pudesse impactar as pessoas no ambiente de trabalho. E eu costumo dizer que quando você escreve um livro, isso abre portas que você nem sabia que existiam. Então, eu não tinha planejado ser uma palestrante, mesmo tendo estudado comunicação oral na universidade. Eu pensava, nunca vou subir no palco, não quero isso. E então, quando voltei, era como se eu estivesse completamente movida por um propósito. E para mim, como eu estava tão focada em trazer alegria para as pessoas, eu fiz o necessário para transmitir a mensagem, o que me levou a ser palestrante. E então isso me levou a criar treinamentos de certificação sobre engajamento cultural e a buscar maneiras de divulgar essa mensagem o máximo possível. E então, durante esses anos foi isso, e depois meu livro de memórias foi lançado em 2015, então foi quando esse livro saiu, e aí foi isso. Eu senti como se fosse uma pequena mudança de lado, porque de repente eu estava falando muito sobre a minha história pessoal, mas as pessoas estavam muito interessadas nisso. E sabe, acabei indo para a televisão e fazendo todas essas coisas. Como eu tinha um propósito, queria que a mensagem chegasse às pessoas. E depois disso, com o trabalho cultural que eu estava fazendo, isso me levou a focar na confiança. E sabe, para mim a ironia não passa despercebida por mim, porque eu fui bem ingênua em confiar na pessoa errada e nas pessoas erradas. Sabe, desde cedo na vida. Então, ensinar sobre confiança faz sentido. Essa é provavelmente uma das minhas grandes lições de vida. Então, sim, eu entrei e me certifiquei em um trabalho chamado Inteligência Conversacional, que é muito baseado em neurociência. Passei a ensinar líderes sobre confiança. E isso foi muito interessante para mim, porque esse treinamento sobre confiança que eu estava fazendo, eu percebi que ele transcendia qualquer tipo de diferença cultural. Por exemplo, com países, todos somos seres humanos, programados igualmente pela neurociência. Ao aprender sobre neurociência, as pessoas percebem que podem aprender e isso as transforma. Se você entende como seu corpo funciona a partir de uma base neuroquímica, você pode ter conversas melhores, pode se relacionar melhor com as pessoas, você constrói esse nível de confiança. E foi realmente transformador ver o quanto isso podia impactar as pessoas. Não, sim. Muito especial. Então, em toda essa parte. Então, antes de tudo, começar seu próprio negócio e se reconstruir. Então, vamos olhar agora para o seu presente. Ainda estou processando algumas perguntas sobre isso, então agradeço. Vamos olhar sua carreira. Então, desde então, você estuda o que acabou de mencionar. Você conseguiu todas essas coisas, começou seus negócios e criou uma quantidade incrível de coisas. Então, conte pra gente sobre essa carreira, porque, claro, falamos só sobre o trauma, mas é só para as pessoas que estão nos ouvindo. Você trabalhou no estudo de caso do The Park, orientando 320 funcionários em 15 países por meio de um programa online de inteligência conversacional de 6 semanas. Esse é um estudo de caso muito interessante. Você é o diretor executiva da LOSHIN, é um consultor certificado em inteligência artificial e um coach certificado em quociente de inteligência conversacional e é um líder global em engajamento de funcionários nessas áreas.
Isso é apenas parte do que você possui, mas também é cofundador da Achieving the Intelligence Artificial Advantage. Então, vamos passar por esses projetos, porque cada um deles provavelmente daria um podcast por si só. Mas vamos lá, pelo menos para quem nos ouve, elas não conhecem esses projetos, para saberem um pouco sobre cada um deles. Então, vou retomar o fio da conversa de forma cronológica. Trabalhei bastante com confiança, orientando equipes executivas e gestores sobre o tema e desenvolvendo seu fator de confiança em treinamentos. Então veio a Covid. Felizmente, eu já trabalhava em uma grande consultoria e fazia muitas atividades online. E assim, consegui adaptar o negócio bem rápido, porque já fazíamos coisas online. E então foi muito interessante. A Easy Park foi uma cliente muito importante para nós, porque foi a primeira vez que as pessoas não podiam se encontrar pessoalmente, e eles sempre tinham esse evento anual de abertura. Eles não podiam se reunir. Então decidimos, bom, vamos fazer com que todos participem desse treinamento sobre confiança, por que não? Sabe, a gente pode fazer tudo online e todo mundo já estava acostumado a fazer essas coisas. Foi a primeira vez que apliquei meu treinamento de confiança com toda a empresa. E foi uma grande surpresa para mim ver o quanto isso impactou toda a cultura, pois antes eu só era com líderes. Quando as pessoas aprenderam essas ferramentas em grupo, toda a cultura mudou. O diálogo, a linguagem e as ferramentas entraram tão profundamente na cultura. E isso realmente preparou essa empresa para triplicar de tamanho, sabe, no ano seguinte. Então as coisas estavam indo muito bem. Os anos da Covid foram, na verdade, muito bons para mim, porque eu já fazia muita coisa online, então foi uma mudança rápida para o meu negócio. Infelizmente, em janeiro de 2023, fui diagnosticada com câncer em estágio 4. Eu tinha 11 empresas que adiaram projetos no outono de 2022, dizendo: "Ei, vamos trabalhar com você no próximo ano." Não pude trabalhar, precisei fechar tudo por 6 meses e embarquei novamente em uma grande jornada interior. E para mim foi tipo, ok, eu já passei 4 anos na prisão, eu consigo aguentar 6 meses de quimioterapia e passar por tudo isso. E foi o que eu fiz. E eu tive muitas experiências profundas durante todo esse período também, que você sabe, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas, basicamente, foi nessa época que a inteligência artificial tinha viralizado e eu perdi tudo isso. Então, eu não sabia nada sobre inteligência artificial. Terminei a quimioterapia, passei por tudo e comecei a reconstruir meu corpo físico. E eu nunca tinha tido um problema físico, nunca tinha ficado doente fisicamente. Havia muitos motivos para isso ter acontecido por mim, não comigo, e consegui processar. E então, saindo disso, comecei a estudar inteligência artificial. E eu, quando inicialmente tive medo disso, pensei, será que estamos mesmo preparadas para isso? O que vai acontecer com o mundo? Sabe, eu tinha muitas reservas e hesitações em relação à inteligência artificial. E à medida que comecei a estudar um pouco e fiz alguns cursos, percebi, meu Deus, isso vai mudar a vida de todo mundo, em todos os lugares do mundo. Estamos em uma grande mudança de paradigma, é só o início. E então acabei mergulhando em um treinamento de certificação intenso e consegui 3 certificações. Consultoria em inteligência artificial, implementação de inteligência artificial e ciência de dados. Coisas que eu nunca imaginei que estudaria, mas agora tenho um bom e profundo entendimento de inteligência artificial. Percebi que posso aplicar isso no trabalho de cultura e confiança, pois esses 3 pontos são fundamentais no ambiente organizacional. Sempre começo atuando no nível individual, depois passo para equipes e, por fim, para organizações. E então podemos ir além disso, e é aí que acho que o seu trabalho é tão bonito, Dinesh, porque você vai para outro nível social e da humanidade, sabe? Então é simplesmente poder capacitar as pessoas com ferramentas que elas possam usar e a inteligência artificial é só mais uma coisa. O mais fascinante é que nos anos em que foquei em cultura, tudo se resumia a isso. Ter alto nível de confiança é fundamental para qualquer cultura ou empresa. Com uma base sólida de confiança, tudo pode ser construído. Vejo isso também na tecnologia e na inteligência artificial. Você sabe em quais empresas podemos confiar, em quais ferramentas podemos confiar. E sabe, eu estou prestando muita atenção nos valores das empresas que estão lançando todas essas novidades e ferramentas de inteligência artificial. E é tipo, ok, sabe, e eu realmente defendo muito a importância de ter confiança na tecnologia. Por fim, você mencionou a cúpula, alcançando a vantagem da inteligência artificial. Organizei isso em setembro de 2025, no mês passado. E foi assim que nos conhecemos. Conseguimos te levar à nossa cúpula e foi ótimo. Para mim foi fundamental.
porque eu realmente quero focar em apoiar líderes que tenham esses mesmos valores de usar inteligência artificial, negócios e tecnologia para o bem. Parabéns, a sua comunidade é vibrante, composta por pessoas incríveis, o que é uma grande conquista diante de tudo que você enfrentou. Então, uma pergunta, porque suas questões, né, seus problemas de saúde, e claro, câncer não é algo pequeno, foi há só 2 anos. E nesse tempo, você pareceu muito saudável. Tudo certo? E aí, como conseguiu? Como você lidou com isso? A quimioterapia é muito pesada, conheço amigos e parentes que passaram por isso. Então, é algo muito sufocante, porque envolve a sua vida e também afeta fisicamente, emocionalmente, muitas coisas. Então, né, esse foi um segundo desafio. Isso te deixou ainda mais resiliente, mas você continuou, como você disse, né? O processo durou apenas 2 anos. Você se reinventou, entrou em inteligência artificial e passou a trabalhar com líderes. Acho que isso é uma grande lição de resiliência para todos, mas eu quero passar da teoria para a prática. Então, por exemplo, durante o processo de quimioterapia, como eu disse, você lida com multinacionais, muitas empresas e pessoas pelo mundo, e também culturas que veem as coisas de formas diferentes. Fale um pouco sobre isso, o que puder compartilhar. Sim, tem sido uma jornada interessante. Sempre ouço muito meu interior. Então, eu tenho uma conexão profunda com a minha intuição, né? Meu instinto, sabe? Sobre qual direção seguir. Geralmente sou uma das primeiras a me adaptar. Não sou da área de tecnologia, mas fui uma das primeiras a abordar cultura e engajamento. E eu tive que fazer muita educação para a Europa, especialmente porque isso era grande nos Estados Unidos, da América era grande no Reino Unido. Esse era o foco das minhas palestras na época. Agora vejo o mesmo com inteligência artificial, tudo muda muito rápido. Pessoas com empregos que trabalham em empresas, lideram ou gerenciam, estão sobrecarregadas e sem tempo ou energia para estudar tudo isso. Então, trabalhar com alguém que possa encurtar esse caminho para elas é realmente poderoso. Essa é uma das razões pelas quais decidi me certificar em inteligência artificial, porque se eu puder entender e levar isso para um grupo, que são meus consultores e todas as pessoas com quem trabalho, nós podemos afunilar. Existem mais de 40 mil novas startups de inteligência artificial agora, e isso é assustador. Como saber com quais trabalhar? Voltando às questões de saúde, vou te dizer que também foi uma experiência muito profunda, justamente porque eu já tinha passado por tanta coisa antes. Eu tinha muitas ferramentas que aprendi durante minha experiência na prisão na última década, enquanto ensinava. Entrando na neurociência, consegui lidar com aquele problema e crise de saúde de uma forma diferente, porque eu realmente tinha muitas ferramentas para trabalhar. Foi uma das coisas mais difíceis. É a coisa mais difícil pela qual já passei, no nível físico. Mas no nível emocional, mental e espiritual, eu tinha muitas ferramentas para lidar com isso. Então, sabe, Ana, eu acho que, de novo, voltando à questão da resiliência, precisamos ter muita resiliência em nossas vidas individuais. E eu vou te dizer, de modo geral, toda pessoa passa por uma crise, um trauma em sua vida. Elas podem não falar sobre isso, mas carregam isso com elas e, sabe, eles estão lidando com isso. É essa pessoa que aparece no local de trabalho. Estamos indo para um lugar onde, se tivermos líderes que se importam com as pessoas e querem ajudá-las a alcançar sua melhor versão, teremos progresso. Quero dizer, o local de trabalho, né? Passamos mais horas lá e é o lugar onde realmente podemos prosperar, se escolhermos isso, se é isso que queremos fazer. É fundamental saber do que gostamos, o que valorizamos e buscar um lugar alinhado a isso. Assim, temos esse senso de pertencimento, essa tribo onde podemos servir e ser nossa melhor versão. Há vários caminhos possíveis para seguirmos com isso. Vou deixar para você, Dinesh, decidir para onde levar isso agora. É incrível, muita coisa para analisar. Vamos por parte. Então, eu quero abordar, claro, o desafio da inteligência artificial, mas antes disso, uma das coisas que você chama a si mesmo, e eu adoro isso, é de Joy Bringer. Então, conte pra gente sobre isso. Isso começou quando voltei para casa após a prisão. Eu estava perdida, tentando decidir o que fazer da minha vida. Após passar por isso, percebi que não podia voltar para a busca executiva. Eu tenho que pegar tudo o que aprendi e compartilhar isso de alguma forma. Então, encontrar meu propósito foi um processo pelo qual eu passei. Já conduzi programas descobrindo seu propósito para pessoas e empresas, ajudando a encontrar sua declaração de propósito. Ao fazer esse trabalho, levar alegria ao mundo virou meu propósito.
E isso se conecta com esse fio vermelho que sempre esteve presente na minha vida. Se lembra quando perguntou o que eu diria para minha versão de 12 anos? Vou contar uma história paralela porque acho interessante e relevante. Não sei se já contei isso, mas tinha uns 12 ou 13 anos e era muito tímida. Lembro de estar em algum lugar, sabe? Fui ao banheiro e, ao voltar, 3 adolescentes vieram até mim e disseram: Oi. Não respondi por medo. Depois ouvi uma das garotas dizer: Ai, meu Deus, que idiota! E eu fiquei chocada porque pensei: Não, eu não sou, eu só não sabia como dizer oi. Então eu prometi a mim mesma, a partir daquele momento. Se alguém algum dia me disser oi, eu vou responder. E eu vou cumprimentar as pessoas, sabe? E é isso, sabe? Ao longo da minha vida inteira, eu vi esse fio vermelho de querer fazer as pessoas sorrirem, fazê-las se sentirem bem, de alguma forma, sabe? Já fiz o teste Gallup Strength Finders, que recomendo muito. Meu primeiro é conectora. Amo conectar pessoas. Meu segundo é positividade. Sou naturalmente programada para ver o lado bom e focar nas coisas positivas. E esses pontos fortes do Gallup podem ser realmente muito fortes. E eles também têm, sabe, talvez um lado negativo. O problema de ser programada para ver só o lado positivo é acabar ingênua e ignorar o negativo. Isso também acontecia comigo. Então, eu aprendi todas essas coisas. Então, basicamente, eu acho que, sabe, nós temos tanto dentro de nós mesmas e cada pessoa é tão rica como indivíduo, com nossas experiências únicas. Ninguém neste planeta viveu ou experimentou o que você viveu. Precisamos valorizar nossas diferenças, mas entender que, no fundo, todas queremos as mesmas coisas. A maioria de nós, 99,99% das pessoas quer amor, queremos abundância, queremos paz e queremos alegria e felicidade. O que mais você quer da vida? Cada uma de nós expressa isso de um jeito. Não estamos entrando em detalhes técnicos aqui. Isso é importante, como você disse, Francis. Agora vamos aprofundar no trabalho que você faz no ambiente profissional e todo o coaching que você está fazendo com ambas as empresas e sua comunidade. Então, um dos maiores desafios, como acabamos de mencionar, por exemplo, você falou sobre positividade e negatividade. Se você observar, por exemplo, a maior parte da internet, e isso é um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a maioria dos LLMs está aprendendo com o pior dos humanos. Porque se você for para as redes sociais, se você for para muitas notícias, na verdade, né, não mostram positividade no país. Então, o que você acabou de dizer é, eu diria, contrário à maioria das insinuações que temos no nosso mundo atual, embora, ironicamente, o mundo provavelmente seja. Um pesquisador da Suécia analisou estatísticas globais. Esqueci o nome dele agora, queria mencionar, mas provavelmente vou lembrar depois que mencionou. Olhando para a história, este é o melhor momento da humanidade, apesar dos desafios. Voltando à questão de positividade versus negatividade e ao seu trabalho com a força de trabalho global. Então, um dos desafios que eu tenho é justamente como líder, não estou falando. Provavelmente um indivíduo está lidando com diferentes culturas e um dos maiores desafios que eu enfrento, tenho certeza de que todo líder no mundo está, se você for. Atualmente há um paradoxo na economia mundial devido a tantos avanços tecnológicos. Então, ao mesmo tempo, temos essas grandes corporações que representam uma enorme parte da economia mundial. E então temos as PMS e startups, as milhares que você mencionou. Temos diferentes velocidades, pois a maioria não faz ideia sobre inteligência artificial e seu impacto. Tudo o que está acontecendo, né, sobre o que você e eu temos conversado há algum tempo. As outras pessoas só tentam prosperar e vencer desafios, o que envolve nuances culturais. Por exemplo, minha equipe na Índia pensa bem diferente do pessoal no Vietnã. E se eu estiver em Japão, será mais difícil e diferente. Se eu estiver na África, também será. Vamos começar por essa diferença. Eu lidaria com o ambiente de trabalho. E estou falando aqui como você, como um profissional, e claro, um profissional realizado e coach profissional. Qual é a coisa que você e eu quero fazer isso? É uma pergunta bastante complexa. Eu sempre complico demais, mas tento simplificar depois. Ao lado humano, o cultural e o tecnológico, vamos dizer assim. São esses três níveis, por exemplo. Como você disse, seus desafios te tornaram mais resiliente e você achou uma forma incrível de lidar com isso.
e é por isso que você continua prosperando e assim por diante. Mas muitas pessoas passam por momentos muito difíceis e fogem das responsabilidades, culpam outras pessoas, vão para as redes sociais e a gente precisa encarar o elefante na sala. Embora eu seja um pouco como você, pessoalmente, na verdade não é só um pouco, eu sou muito como você, é por isso que a gente se deu tão bem, mas o que eu sinto é que eu me esforço, como diretora executiva, para fazer minha equipe falar a mesma língua. E não é fácil ser diretora executiva, e eu sou, diria, um pouco maduro em relação a isso. Vejo muitas startups jovens sem saber o que fazem, enfrentando grandes desafios e também grandes acontecimentos no mundo. Por exemplo, em grandes corporações é preciso adotar a cultura corporativa, já em startups é diferente. Você pode fazer quase tudo, mas seja uma startup bem financiada ou não, enfrentará os mesmos desafios. Quero abordar isso. É complexo, mas o ambiente de trabalho mistura tudo isso. Sei que, apesar dos clientes serem mais multinacionais, também há muitos autônomos e startups. Grande parte da economia mundial é formada por autônomos, PMEs e micro PMEs. Sim, deixe-me simplificar. Sobre a cultura, há 4 pilares sobre os quais falo. Então, o primeiro é o engajamento, e esses são os comportamentos. É sobre como você quer que as pessoas se apresentem no trabalho. E eu sempre digo que se você vai se engajar, é uma via de mão dupla. Você pode criar um ambiente para engajamento e crescimento, mas cada um deve assumir responsabilidade por si. É assim que elas aparecem. Então, nossa energia, nossas emoções são realmente contagiosas, então a forma como nos apresentamos. Se você chega e ele está com raiva das coisas, isso vai se espalhar. Se você chega e está feliz com as coisas, isso também vai se espalhar. Nossas emoções são literalmente contagiosas, comprovado pela ciência. Então você precisa tomar uma decisão por si mesma como indivíduo. Como eu quero me apresentar no trabalho? Como posso ajudar os outros? Certo, isso é engajamento. O segundo é propósito, que é entender melhor por que você está aqui. No âmbito organizacional, as empresas devem ter um propósito. Isso foi meio superficial. Acho que em 2018, cerca de 180 CEOs de empresas globais e nacionais assinaram dizendo que seriam mais guiados por propósito. E isso é bom porque pelo menos estamos falando sobre isso agora. Eles realmente são guiados por um propósito ou não? Sabe, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que isso é realmente importante, porque quando você tem um motivo maior para o que está fazendo, isso ajuda as pessoas a se sentirem atraídas e conectadas a isso. E parte disso é conhecer os valores de por que você é do jeito que é como organização, mas também que você está conectada como indivíduo. O terceiro pilar é a confiança. Como disse, fui puxada para o nível da confiança, pois isso é a base. E essa confiança vai do gerente para a funcionária, para o conselho, para os fornecedores, para as suas clientes. São vários ângulos, e quando você aprende sobre confiança, percebe que estamos falando de desafios com diferentes culturas. E sim, absolutamente, cada cultura é muito diferente. Por isso a neurociência é tão poderosa. Sou apaixonada por ensinar confiança, pois isso vai além das diferenças culturais. Por fim, o último pilar é o que chamo de liderança cuidadosa. E isso foi algo que eu realmente acrescentei durante os anos da Covid, porque percebi que se uma líder realmente se importa com as pessoas, está criando um ambiente onde elas prosperam, o que faz grande diferença, pois a lealdade a essa pessoa é mais forte. Você está disposta a ir além, que é o engajamento, certo? Tudo está interligado. Esses são os 4 pilares que acredito ajudarem a transformar uma organização. Agora, quando falamos sobre engajamento, só voltando um pouco a esse ponto, porque quando a inteligência artificial começou a se tornar tão popular, essa é uma forma de turbinar nosso engajamento. E existe uma diferença entre tomar uma decisão como líder. Ok, vamos demitir todas essas pessoas e simplesmente substituí-las por inteligência artificial. Já houve exemplos de empresas, não vou citar nomes específicos, mas depois de um ano elas perceberam: isso foi um erro. Nosso atendimento ao cliente está indo ladeira abaixo. Vamos trazer essas pessoas de volta, certo? Mas se usarmos a inteligência artificial para potencializar o ser humano e o que estamos fazendo ali, então teremos o melhor dos dois mundos. Então acho que essa é uma distinção muito importante que as pessoas precisam perceber. Nós realmente precisamos cuidar de nós mesmos. E na verdade, nossas empresas agora são as nossas tribos. Antes não tínhamos tanta tecnologia, éramos pequenas comunidades em lugares diferentes. E como seres humanos, somos programados para isso, precisamos desse senso de pertencimento. E acho que uma coisa que foi um presente lindo dos anos de pandemia foi que conseguimos começar a falar sobre saúde emocional e bem-estar. E isso já foi pesquisado agora. Então, há muitas coisas que as pessoas podem analisar e ter esse senso de pertencimento.
As culturas que eram realmente boas e prósperas se saíram muito bem durante aqueles anos. O mesmo acontece com a inteligência artificial, que funciona como um espelho e apenas reflete de volta. Então, se for um ambiente realmente tóxico, isso vai aparecer, sabe? E só vai amplificar ainda mais. Se a cultura valoriza as pessoas e tem ótimos valores, isso ficará evidente e elas vão decolar. Vejo agora uma grande divisão entre empresas orientadas por propósito que se preocupam com as pessoas, utilizando tecnologia para aprimorar o ambiente de trabalho, versus aquelas que talvez sejam mais tóxicas ou que não necessariamente se importam tanto com as pessoas. Para eles, são apenas ativos e eles podem simplesmente se livrar dessas pessoas e substituir todo mundo por robôs humanoides e esse tipo de coisa. Já falamos sobre isso antes e trago novamente por ser um tema interessante. Teremos empregos no futuro? Acho que não teremos esse emprego das 9 às 5. Ainda não sei como será. Mas eu acho que ter discussões sobre isso é realmente importante porque nos ajuda a cocriar o que é que queremos ter e experimentar no futuro. Vou te fazer uma pergunta, pois esse é o maior desafio da nossa civilização e da humanidade. Então, de um lado, nós estamos construindo um mundo que efetivamente não terá empregos, mas como humanos precisamos de empregos para sobreviver e também para prosperar. Sem emprego, né, você perde propósito e outras coisas. Então, como coach certificado em quociente de inteligência conversacional e também especialista em inteligência conversacional, além de conselheiro de líderes, eu me faço uma pergunta todos os dias como líder. Acho que precisamos expressar isso. O desafio é, por que criamos sistemas de inteligência artificial que destroem empregos? Tenho questionado isso cada vez mais. Estou pensando em me tornar mais vocal, porque acho que o que vocês fazem é um desastre completo, porque nós não precisamos de algumas dessas IAs. E, por exemplo, estou mudando minhas IAs para se tornarem assistentes pessoais muito mais úteis. E não essa obsessão radical por inteligência geral artificial que não resolve nada para ninguém. Além disso, há uma obsessão com a infraestrutura necessária para a inteligência artificial, não apenas infraestrutura em si, especialmente robótica e afins. Então, eu acho que com sua experiência nisso, né, o que você diria para os líderes? Porque, na verdade, todos nós e as pessoas que estão me ouvindo temos um poder que não estamos usando. Porque precisamos parar alguns desses avanços, senão nossos filhos não terão emprego. E vamos ser realistas, acho que não quero dizer isso, mas preciso dizer. Então, e como alguém que lida com líderes todos os dias, como podemos expressar isso? Mas também acho que precisamos ser mais, acho que gritar mais alto, ou pelo menos ser inteligentes na forma como fazemos isso, porque todo mundo meio que está vendo o elefante na sala, mas todo mundo está fugindo dele. Tudo bem, vou seguir com minha vida, as coisas vão acontecer. E há outros desafios, pois nossa humanidade é mais complexa. Mas só sobre esse assunto, especialmente no seu histórico como líder de líderes e como treinador de líderes. Tem muita coisa para analisar aí. Certo, então, antes de tudo, nós somos seres humanos e precisamos tomar uma decisão. Nós queremos manter nossa humanidade ou queremos seguir o caminho de fundir humanos e tecnologia? Eu, pessoalmente, acredito que somos almas vivendo uma grande experiência aqui. Não acredito que precisamos terceirizar a tecnologia. Eu acredito que a inteligência artificial é um tipo de trampolim para nos lembrar, tipo, todas essas diferentes, sabe, habilidades inatas que podemos ter dentro de nós. Nós, como seres humanos, precisamos dessa conexão de humano para humano. É por isso que o trabalho é tão importante. Estamos em um sistema que desmorona e pega fogo agora. Os antigos sistemas industriais estão colapsando, causando o caos atual. Então, a pergunta e a oportunidade para nós é: o que queremos construir? E eu acredito que temos esse programa dentro de nós, de que devemos ter um emprego. Precisamos ganhar dinheiro para pagar as contas, para, sabe, ter esse propósito na vida ou algo assim. E a pergunta é: será que realmente precisamos disso? Quero dizer, se fôssemos capazes de criar, digamos, uma tecnologia por aí, e eu acredito que ela exista em algum lugar, mas é tipo energia livre e todas essas coisas, como isso mudaria o mundo? E quanto à inteligência artificial nos livrando de tudo que odiamos fazer, vejo muito isso, pois acham que quero que a inteligência artificial faça tarefas que não gosto, como lavar louça e roupa, em vez de, sabe, criar imagens ou escrever artigos, ou seja lá o que for. Precisamos ser bem intencionais sobre como usar a inteligência artificial e como queremos usá-la de forma benéfica para a humanidade. E, sabe, isso remete a todos aqueles filmes de ficção científica e, sabe, Jornada nas Estrelas, os Jetsons e todas essas coisas. É tipo, ok, será que queremos ter uma vida assim?
E se nós, quero dizer, se olharmos para a vida agora, as pessoas estão completamente sobrecarregadas, estressadas demais, e o estresse. Mais pessoas morrem de ataque cardíaco na manhã de segunda-feira por estresse do trabalho do que em outros momentos. E quantos trabalhos que estamos fazendo, se não somos apaixonadas e não amamos tudo o que estamos fazendo, que tipo de impacto isso está tendo nos relacionamentos? Sou apaixonada por engajamento porque li um estudo, talvez na Psychology Today, que me marcou. Mas basicamente, pais que trabalham muito e odeiam seus empregos chegam em casa e não são os melhores pais. E as crianças percebem isso. Já aquelas que veem os pais trabalhando duro sentem a culpa dos pais por amarem seu trabalho. Eles chegam em casa satisfeitos ou felizes com o que fazem. Essas crianças prosperam, enquanto as que veem os pais trabalhando e chegando infelizes em casa apresentam mais depressão e suicídio. Foi algo chocante, por isso me tornei tão apaixonada pelo engajamento. E eu acho que, sabe, precisamos realmente estar atentas ao que queremos desenvolver e como queremos usar isso, e usar de uma forma que beneficie a humanidade. Se me deixar falar, não pare e esqueça a pergunta principal. Não, você respondeu a pergunta sim. Eu respondi? Ok. Como lidamos com o olhar? Eu acho que isso já foi respondido brilhantemente. Acho que lidamos com isso através do exemplo. Mas o ponto principal é evitar que líderes construam algo só por construir, pois acho que já fizemos isso. Recentemente participei de um evento onde falamos só sobre números. Por exemplo, a economia mundial soma cerca de 340 trilhões de dólares. A economia mundial varia de 150 a 15 trilhões de dólares, enquanto a paralela chega a 125 trilhões, e apenas as 7 maiores empresas do mundo, que na maioria são de tecnologia, valem 12 trilhões de dólares. Então, isso significa que a economia paralela e essas 7 empresas têm o mesmo tamanho. Então, há grande disparidade. E, além disso, estamos construindo toda essa tecnologia que 90% da população mundial não entende, porque cerca de 800 pessoas usam ShadowGPT, enquanto 1 a 2 bilhões usam jogos e tecnologia. Ainda há outras partes, mesmo conhecendo uma, eles não sabem o que acontece. Então, vindo aqui, eu quero falar sobre o estudo de caso que você tornou público, o estudo de caso do Disney Park, que envolveu 320 funcionários em 15 países, e isso foi durante a pandemia. Então, em um nível prático, né, o que que essa experiência te ensinou? Primeiro de tudo, gerenciar pessoas em tantos países diferentes e um número significativo de pessoas, mas também como podemos conectar essas pessoas. Quando pessoas estão em países diferentes, precisam manter produtividade, competir e lidar com fusos horários e outros fatores discutidos. Mas eu gostaria que você compartilhasse conosco tudo o que puder. Sim, foi realmente um experimento fascinante, ou um processo fascinante que fizemos com eles. Mas nós dividimos em dois porque havia diferenças de fuso horário entre todos. Nem todos estavam no treinamento juntos. Havia 2 grupos simultâneos e eu cuidava das salas de discussão. E o que foi interessante é que a maioria das empresas, especialmente à medida que crescem e se expandem, começam a ficar compartimentalizadas. Você lida apenas com pessoas do seu departamento, então o marketing, por exemplo, pode não falar com desenvolvedores ou gerentes de projeto. Então, enquanto passávamos por isso, todo mundo estava aprendendo e crescendo junto, aprendendo essas ferramentas. E aí fazíamos salas de discussão em grupos menores e eles tinham conversas incríveis com pessoas com quem normalmente não interagiriam. E assim, isso construiu essas pontes, então quebrou qualquer tipo de isolamento ali. E quero dizer, eles já tinham uma ótima cultura para começar. A diretora executiva da época se dedicava a criar um ambiente onde todos se sentissem bem ao voltar para casa após o trabalho. E assim, isso realmente elevou eles para um próximo nível de como poderiam criar isso, e foi realmente poderoso de ver. Adoro esse tipo de treinamento porque sei o impacto que tem. Quando você aprende sobre neurociência, quando você aprende sobre esse tipo de coisa. E é o seguinte, sabe, a gente estava falando mais cedo sobre o que os líderes precisam fazer, basicamente. Eles precisam investir nas pessoas deles. E especialmente agora, os mais jovens que estão entrando talvez sejam os mais educados, mas os menos experientes, e eles precisam se atualizar. E sabe, eles estão sedentos por educação, estão sedentos para aprender. Ao criar um ambiente de aprendizado em uma empresa, o tamanho dela não importa. Mas se você tiver isso lá dentro, então as pessoas vão aprender e crescer juntas. E isso, na verdade, aumenta os níveis de retenção e basicamente ajuda você a aumentar a produtividade também.
E tudo isso impacta diretamente nos resultados finais. Então, há muitas pesquisas por aí que mostram isso. Investir nas pessoas e em uma ótima cultura gera grande impacto. Impacto positivo também nos resultados finais. E isso acontece porque as pessoas passam a colaborar e trabalhar juntas. Uma das coisas que posso compartilhar com você aqui, que ainda não falamos, é a estrutura que defini para a cultura. Existem 5 pilares culturais, e o primeiro é a colaboração. Acho isso fundamental. Colaborem entre si e com as equipes. É unir, trabalhar junto, compartilhar ideias e elevar uns aos outros. O segundo é a criatividade, permitindo que a inovação surja internamente. Seus funcionários têm ótimas ideias, então pergunte a eles e comece a desenvolver isso. A terceira chave cultural é a conexão. Então, como podemos nos conectar em um nível emocional mais profundo? Isso acontece através dos valores, através do propósito, mas basicamente é esse contato humano que nós, como indivíduos, precisamos desesperadamente. A quarta chave cultural é celebração. Então, como você celebra as coisas? É reconhecimento, é olhar para o que está indo bem, é aprender com os erros que cometemos e seguir em frente. Então, a última é contribuição. E como você está retribuindo de alguma forma? Você está ligando o negócio a algo positivo. E como indivíduo, como você está contribuindo para a sua equipe ou como está contribuindo para a organização? E essas coisas tornaram a cultura muito tangível e mensurável. Então, sabe, aí entramos em outras camadas de confiança. Mas eu acho importante que, como já mencionei antes, como indivíduos, assumamos a responsabilidade por nossas vidas. Você é totalmente responsável por sua vida e por tudo o que aconteceu até agora. Você se perdoa porque era jovem, era ingênua, cometeu erros, percebeu, ai meu Deus, sabe como eu pude tomar esse tipo de decisão ou algo assim? Mas você se perdoa e segue em frente. Mas então você entende, você pega esse poder em você. Eu vou ser ativa na criação da vida que quero experimentar. Ao trazer isso para a organização em grupo, vocês criam um ambiente onde todos podem prosperar. E a Gallup agora está realmente medindo, tipo, você prospera no trabalho? Acho interessante que eles incluíram essa palavra na pesquisa nos últimos anos, especialmente durante a Covid, quando tudo começou. O que isso significa? Prosperar é alcançar sua melhor versão e atingir seu maior potencial. E se você consegue fazer isso em um ambiente de trabalho e como líder, se você consegue criar um ambiente onde todos estão alcançando isso, é algo óbvio. Claro que você vai ter um ótimo negócio e uma ótima empresa que está prosperando. Eu adoro isso. E é muito importante. Espero que todos anotem isso e coloquem em prática, porque na teoria é fácil, com as práticas e tudo mais. Para economizar tempo, tenho só mais 2 perguntas. Uma delas é bem grande. A outra é mais sobre a sua comunidade. Então, como cofundador do Alcançando a Vantagem da Inteligência Artificial, que é uma cúpula online global que reúne especialistas em inteligência artificial e negócios. Como você mencionou, o evento incentiva o uso ético da inteligência artificial e apoia líderes a usarem tecnologia para melhorar resultados de negócios. E então temos atraído milhares de pessoas ao redor do mundo e realmente construímos uma comunidade de líderes focada em inteligência artificial e práticas responsáveis de inteligência artificial. Primeiro, fale sobre essa iniciativa para nós. E, em seguida, quais tipos de contribuições ou áreas você não esperava que as pessoas trouxessem? E a terceira parte é, de todos esses líderes, de um para o outro, qual seria o nível de prontidão, em termos de prontidão, para a inteligência artificial que eles acham que têm? Até o nosso nível mais alto, né? É claro. Ok, tudo bem. Então, a cúpula Alcançando a Vantagem da Inteligência Artificial, tivemos a primeira em setembro de 2025 e o objetivo é realizá-la 2 vezes por ano. E é realmente para criar um ambiente onde líderes que acreditam nesses valores de inteligência artificial para o bem possam se reunir, acreditam em criar um ambiente empresarial onde as pessoas prosperem e se destaquem. Nos reunimos porque percebi que, ao longo dos anos, esses líderes se sentiam isolados e achavam que eram os únicos com esse pensamento. Isso está ficando mais conhecido, mas ainda não é o padrão. Então precisamos trazer todas as nossas vozes da sua comunidade, da minha comunidade, de comunidades com ideias semelhantes, para que tenhamos uma voz autossuficiente, uma voz coletiva, para realmente impactar essas empresas enormes, como você mencionou, que estão realmente impulsionando toda a tecnologia e a inteligência artificial no momento, e garantir que fazemos isso de modo que faça sentido para todos, para o planeta e para a humanidade.
Em termos de quão preparados os líderes estão, obviamente depende de com quem você está falando. Mas, em geral, eu diria que numa escala de 1 a 100, talvez uns 30, 40%. Talvez eu esteja sendo generosa. A maioria das empresas, como disse, não tem. A maioria dos líderes não tem tempo nem energia para fazer isso, além do que já precisam fazer. Então, quando uma empresa realmente consegue se comprometer a investir nas pessoas, investir na cultura, investir, sabe, em tecnologia. E o que eu sempre recomendo para as empresas é começar pequeno e depois ver o que funciona. Permitir que as pessoas errem, pois as coisas acontecem, sabe? Mas existem muitas questões éticas, sabe, com cibersegurança e segurança de tecnologia da informação e todas essas coisas que também precisam ser consideradas. Então, há tanta coisa na mesa para cada líder agora. Isso torna difícil para eles, né, sabe, acompanharem tudo. Posso afirmar que isso não vai sumir. Quanto antes você começar, melhor será. O trem, como quiser chamar, é rápido e de alta velocidade, acontecendo agora. Todos nós vamos cometer erros. Costumo chamar a inteligência artificial e a tecnologia de grande equalizador. Porque não importa a sua idade, não importa de onde você vem, estamos todos aprendendo isso juntos. Então, o que podemos fazer para apoiar umas às outras e nos ajudar a crescer? Então, há pessoas que estão muito mais avançadas do que eu e do que você, Janice, e há pessoas que estão muito atrás. Então, precisamos simplesmente dar as mãos, puxar umas às outras para cima, continuar e ajudar umas às outras a aprender e descobrir qual é o melhor caminho. Porque, caso contrário, sabe, vou voltar um pouco aqui. Agora temos um ponto de escolha. E eu estou realmente escrevendo um livro sobre isso, e vou escrever. Esta é a primeira vez que falo sobre isso. Estou dizendo isso porque comecei recentemente. Mas se chama Inteligência Artificial Distopia, ou Utopia da Inteligência Artificial, e representa o ponto de escolha para a nossa humanidade atualmente. Estou tipo, precisamos divulgar isso logo porque vai fazer muita diferença. Quero que todos tenham consciência disso. Como indivíduos, temos o poder de escolher como responder aos traumas e crises em vez de apenas reagir. Então, como fazemos isso coletivamente ao redor do mundo? Como escolhemos criar um mundo que realmente nos entusiasme? E você sabe, qualquer pessoa que tenha filhos sabe que vai ter netos. Você quer deixar um bom mundo para eles. Então, realmente, precisamos ter essas conversas, precisamos fazer essas perguntas, discuti-las. E às vezes, eu não consigo lembrar onde escrevi isso, mas em algum lugar estava assim: às vezes precisamos desacelerar para poder acelerar de novo. Acho que é onde estamos agora. Vamos pausar, conversar e definir a direção certa. Quais são os valores que queremos transmitir em tudo o que estamos fazendo? Maravilhoso e muito inspirador. Então, minha última pergunta, e ela toca exatamente onde você parou agora. Então, como coach de inteligência artificial e também certificado, coach e líder, diretora executiva da Velotion e cofundador da Achieving the Intelligence Artificial Advantage. Então, você mencionou parar, pensar sobre as coisas e várias maneiras inspiradoras de olhar para isso. Mas definitivamente há um elefante na sala quando se trata do conteúdo. Você disse que 32 mil das 35 mil empresas usam inteligência artificial, mas a maioria delas provavelmente sumirá. Claro, agora é como podemos observar. Então, a pergunta é, de todos esses líderes com quem você tem lidado, como evitar isso? O medo da inteligência artificial vai prejudicar nossas conexões humanas? Como podemos também garantir que a inteligência artificial anuncie, em vez de substituir, nossa humanidade e nosso trabalho? E também para os CEOs, acho que se vocês pudessem analisar quais são os pontos inegociáveis em que qualquer líder precisa focar. Ah, ok. Ótimas perguntas. TANISHA. Desculpe. Não, está tudo bem. Adoro esse tipo de conversa. No fim, tudo retorna ao indivíduo. Como indivíduos, precisamos encontrar uma maneira de prosperar. E sabe, precisamos abraçar a tecnologia, precisamos nos atualizar. Sabe, tem um ditado muito famoso que todo mundo está dizendo agora. Você não será trocada pela inteligência artificial, mas por quem sabe usá-la. Ok, ótimo. Bem, atualize-se sobre isso como indivíduo. Para líderes, eu acho que, sabe, tudo volta ao básico de novo. Já disse isso várias vezes, a confiança é fundamental. Precisamos construir confiança em nossas organizações, precisamos construir confiança na tecnologia que estamos usando. E, sabe, às vezes nos sentimos sobrecarregadas porque pensamos grande demais, de forma muito macro. Traga isso para sua área de influência como líder.
Ok, é sua empresa, família ou universo, seja o que for. Como construir altos níveis de confiança nesse ambiente? Então, o primeiro conselho, ou sabe, as coisas que eu diria para os líderes pensarem é: como você pode criar uma base sólida de confiança? E também, já que você está em um papel de liderança, como você cria uma cultura da qual as pessoas queiram fazer parte? Elas querem fazer parte dessa jornada. É ter propósito, saber para onde vai e engajar as pessoas nessa jornada de forma divertida. É por isso que eu sempre falo sobre alegria, porque eu não acredito que nascemos para viver vidas miseráveis. Fomos feitos para ter alegria e paixão em tudo o que fazemos. E então, realmente, sabe, eu volto para toda essa questão de inteligência artificial e tecnologia, tipo, não espere, comece agora, porque se você não fizer isso, vai ficar para trás. E não é que a gente queira colocar medo nas pessoas por causa disso, é só que precisamos construir isso de uma forma que envolva todo mundo que compartilha esses tipos de valores. Talvez você use isso para treinar conforme seus valores. E sabe, quanto mais conseguirmos treinar as IAs para serem expostas a pessoas que pensam dessa forma, melhor vai ser para todo mundo. Esses são meus 3 principais pontos que deixo para os líderes. Eles são muito importantes. Então, Karen, foi uma conversa fantástica. Já passamos de 1 hora. Primeiramente, quero te agradecer pessoalmente porque você tem me inspirado de várias maneiras, de formas que eu provavelmente nem tinha pensado. Além disso, sua comunidade é incrível. Parabéns por todo o trabalho que você conquistou. E claro, no nível pessoal, acho que só tenho a dizer respeito pela sua resiliência, persistência e pelo amor que você demonstra. Mas também a alegria que acho ser o mais inspirador. Isso me torna bem mais forte, pois provavelmente nunca passei nem por 1% do evento de estresse. E sou muito grato por ter você aqui comigo e com a gente e por todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que repenso, porque se você olhar para o seu sorriso e para a maneira como você manteve toda essa energia maravilhosa, isso também mostra que podemos trazer o melhor da humanidade, mesmo diante de todos os desafios. Então, muito obrigado por estar aqui. Nós vamos divulgar e também fazer outras coisas com você. Acho que essa é a primeira de várias tomadas. Mas, Karen, isso realmente me surpreende de várias maneiras, me faz repensar até mesmo meu desenvolvimento pessoal como líder e também a forma como trazemos essa humanidade para a inteligência artificial. Muito obrigada, eu realmente aprecio o seu tempo e por me convidar para estar aqui e compartilhar com a sua comunidade. E como eu disse antes, eu adoro o seu trabalho e adoro tudo o que você está, sabe, ajudando a elevar a humanidade também. Então, eu fico feliz que nossos caminhos tenham se cruzado.